Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse dia 6 de outubro, quinta-feira, a graça de Deus nos permite novamente esse encontro. Estamos no mês missionário. Quero hoje refletir contigo um pouquinho sobre o dever missionário. A igreja foi enviada por seu Senhor para a missão. Ide, anunciai o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos acompanhar com atenção essa reflexão. Quero meditar contigo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 3 a 8. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes essa ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enquanto o ressuscitado fala sobre o reino de Deus, o grupo dos discípulos continuam pensando politicamente e está preocupado com a restauração do reino de Israel. A irrupção do Espírito Santo acontece para romper esse propósito de restauração, que olha mais para o passado que para o futuro. Exatamente essa a realidade do texto que nós acabamos de ler nos Atos dos Apóstolos. O Espírito libertará os discípulos dessa preocupação restritiva, preocupação consigo mesmo, com o reino de Israel, e abrirá então seus corações para o mundo, para os outros, para a Judéia, para a Samaria, para os confins da terra. Essa passagem da autorreferencialidade para a universalidade é obra do Espírito Santo. Queridos irmãos, isso precisa acontecer conosco também, hoje. Hoje é necessário ser profeta, hoje é necessário ser missionário, hoje é necessário ser evangelizador, hoje é necessário falar de Cristo, e mais que anunciá-lo com palavras, é preciso testemunhá-lo com a vida. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. Nós não podemos ser indiferentes, não podemos fazer de conta que não é conosco. Jesus esclarece que é o Espírito Santo que ajuda a superar a preocupação com a restauração, com o passado, e coloca os discípulos em movimento de saída missionária, quer dizer, abertos ao futuro. Jesus fala também, irmãos queridos, da estratégia missionária. Ela se realiza pela força do Espírito. Por isso eu insisto com vocês, o protagonista da missão é o Espírito Santo. Abramos
nossa vida, nosso coração, nossa mente para a ação do Divino Espírito, e Ele realizará em nós essa obra nova, essa nova evangelização. A função do Espírito Santo é ungir, é capacitar os discípulos, tornando-os testemunhas proféticas, em saída permanente pelos caminhos do mundo, onde quer que estejamos, anunciando a palavra e realizando gestos de caridade. Essa presença dinâmica e constante do Espírito é que dá audácia e coragem às testemunhas. A missão é universal, deve alcançar a todos, sem fronteiras, não deve excluir ninguém. Os Atos dos Apóstolos ensina que os cristãos devem ser igreja, e a identidade da igreja é missionária. A igreja é missionária por natureza, ela nasce com esse encargo confiado pelo Senhor. É uma necessidade daquele que encontrou o Senhor e que fez seu discípulo. Aquele que se fez discípulo do Senhor necessariamente quer se tornar também seu missionário, seu anunciador. Movidos por essa verdade, queridos irmãos, deixemos que a graça de Deus impulsione o nosso coração nesse novo ardor missionário. Quero rezar contigo nesse dia, pedindo ao Senhor a graça da abertura ao anúncio da verdade que salva. Rezemos com toda a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, nós vos agradecemos por essa graça de sermos chamados, batizados e enviados. Envia sobre nós o Espírito Divino e dá-nos um novo ardor para continuarmos essa missão da Igreja que nos foi confiada. Abre, Senhor, os nossos corações para darmos um sim generoso a Deus em favor da libertação e da comunhão contigo dos nossos irmãos e irmãs. Faz de nós testemunhas do Evangelho, ardorosos missionários. Que a tua misericórdia venha em nosso socorro e que a tua graça venha em auxílio das nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a ser missionários e a testemunhar com a vida o seu santo Evangelho. Que desça sobre ti, irmão querido, a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te reanime, deixa a você um forte abraço e o desejo de te encontrar pelas estradas da vida nessa bonita tarefa de evangelizar.